Olá a todos, novamente aqui no canal do Professor Seca. Meu nome é Mariana Brito, sou professora de Direito Imobiliário e vim aqui trazer para vocês mais um assunto sobre a reforma do Código Civil, projeto, e trouxe hoje o tema uso capião. Então, nós vamos começar com o artigo 1239, foi um artigo alterado, um detalhe, mas eu vou abordar. A redação atual do artigo 1239 é: aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. A nova redação desse artigo não mudou o caput, apenas inseriu o parágrafo único que anuncia: o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Porque aqui a gente tinha uma distinção entre o uso capião especial rural e a uso capião especial urbana, em que a uso capião especial urbana previa esse impedimento de reconhecimento de uso capião mais de uma vez, e já a rural não tinha esse impedimento, então foi inserido esse parágrafo único para igualar as duas espécies de uso capião. E o artigo sobre a uso capião especial urbano, o artigo 1240, e esse impedimento sobre a uso capião ser reconhecido mais de uma vez está inserida no parágrafo 2º da redação atual do Código Civil. Agora vamos tratar sobre o artigo 1240. A redação atual desse artigo é: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse, que eu tinha falado anteriormente sobre a questão da impossibilidade de uso capião ser reconhecido duas vezes, é da uso capião especial urbana. Nesse artigo, o caput também não mudou, mas o parágrafo 1º foi alterado. O parágrafo 1º, na redação atual, lê-se: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Então, nesse caso, a adequação, como tem sido no código inteiro, ele foi alterado para ser atualizado o atual entendimento da sociedade com relação à identidade de gênero. O parágrafo 1º desse artigo, na reforma, no projeto de reforma, prevê a seguinte alteração: o título de propriedade e a concessão de uso serão conferidos à pessoa, independentemente de gênero, sexo ou estado civil. Então, foi realmente uma adequação com relação à identidade de gênero, tudo que tem sido mudado no Código Civil a respeito disso. Não tem muito impacto na questão fática, mas o Código Civil tem que ser atualizado com relação a tudo isso, todo esse movimento social. O artigo 1240-A também foi alterado, foram incluídos 4 parágrafos nesse artigo. Então, a redação atual do artigo 1240-A preceitua: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, nesse caso, a gente está falando do uso capião familiar. Se uma pessoa estava casada com outra e uma delas saiu de casa, abandonou o lar, e esse imóvel tem até 250 metros quadrados, prazo de uso capião é de 2 anos, apenas 2 anos. Na reforma do Código, no projeto de reforma, foram inseridos alguns parágrafos. O parágrafo 1º tem a mesma redação atual do Código. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Como a gente já tinha visto que no projeto tinha sido inserido na uso capião especial rural e que já havia essa redação na uso capião especial urbana, esse artigo também prevê a mesma coisa, não pode ser reconhecido mais de uma vez. E aí a gente começa com as atualizações. Parágrafo 2º. O prazo mencionado neste dispositivo deve ser contado da data do fim da composse existente entre os ex-cônjuges ou ex-conviventes. Nesse caso, os requisitos para reconhecimento da uso capião, eles estão no caput,
mas o procedimento, quando se inicia o prazo, não era tudo jurisprudencial, não havia uma previsão no Código Civil. Então, esse parágrafo 2º, ele traz um entendimento que já havia, que é do prazo contado a partir da extinção da composta. Então, no momento que essa pessoa sai de casa, abandona o lar, já começa o prazo para aquisição da usucapião familiar, de 2 anos. O parágrafo 3º possui a seguinte redação: presume-se como cessada com posse, quando a partir do fim da posse, com a intenção de dono, em conjunto, o ex-cônjuge ou o ex-convivente deixa de arcar com as despesas relativas ao imóvel. Então aqui se trata de uma presunção relativa, que no caso você pode comprovar que a composse foi extinta em razão do cônjuge que abandonou o lar deixou de arcar com as despesas do imóvel. Tem um caso aqui no escritório que a esposa, a ex-esposa, ela veio se orientar com relação ao medo dela de perder o imóvel, e eu orientei a respeito da possibilidade de usucapião familiar. Mas o ex-cônjuge dela, que abandonou o lar, ele continuava pagando o IPTU do imóvel, porque, na verdade, eles fizeram como uma troca. Esse casal tem uma filha, e ele, em vez de pagar um valor a título de pensão alimentícia, ele ajudava nas despesas do imóvel. Então, pagava IPTU, ele pagava condomínio. Só que aí a gente tem uma situação complicada, porque ele está pagando pensão, mas está pagando os gastos do imóvel. E aí, se a gente tem, nesse caso, essa presunção relativa, ela vai ter que provar que esses pagamentos que ele faz dos gastos do imóvel não são porque ele pretende continuar na posse do imóvel junto com ela, mas porque ele está pagando um valor a título de pensão alimentícia, para que essa pessoa que está no imóvel não seja prejudicada por causa de uma situação que, na verdade, não é real. Ele não está na composse do imóvel, né? É esse caso em concreto. Mas essa presunção relativa é positiva, porque para a gente demonstrar no caso que houve realmente o abandono, um dos sinais que a gente pode pensar é deixar de pagar os gastos do imóvel, seja ele condomínio, IPTU, enfim, qualquer gasto incidente. Já o parágrafo 4º, ele enuncia: as expressões ex-cônjuge e ex-convivente contidas nesse dispositivo correspondem à situação fática da separação, independentemente de divórcio ou dissolução de união estável. Então aqui, na verdade, ele está só tentando resolver alguma possível discussão a respeito da nomenclatura de ex-cônjuge tem que ter divórcio ou ex-companheiro tem que ter dissolução de união estável. Essas expressões se referem apenas àqueles conviventes que não são mais conviventes. Houve uma separação de fato. Então, ex-cônjuge não precisa de divórcio e ex-companheiro não precisa de declaração de união estável para que seja reconhecido a usucapião familiar. E já o parágrafo 5º, o requisito do abandono do lar deve ser interpretado como abandono voluntário da posse do imóvel, não importando em averiguação da culpa pelo fim da sociedade conjugal, do casamento ou da união estável. E esse parágrafo aqui, ele está condizente com todo o entendimento com relação ao direito de família, ao divórcio, porque hoje não se exige culpa, não se exige nada para se requerer o divórcio, basta apenas a vontade de uma das partes. Então aqui ele está apenas trazendo esse entendimento para dentro da usucapião familiar, o mero abandono do imóvel com o intuito realmente voluntário de não mais residir naquele imóvel, de não mais ter interesse naquele imóvel, ele já constitui um requisito cumprido para o usucapião familiar. Então agora, terminadas as observações a respeito do artigo 1240-A, eu vou prosseguir para o artigo 1242. A redação atual desse artigo enuncia: adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínuo e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Nesse caso, a gente está tratando de usucapião ordinária. O parágrafo único tem a seguinte redação: será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores dele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Nesse caso, era bem difícil de você verificar no caso concreto. Ele exige que o registro tenha sido feito na matrícula do negócio jurídico, mas cancelado posteriormente,
Mas os possuidores, que são os adquirentes, que registraram esse documento na matrícula e foi cancelado, eles tomaram posse daquele imóvel e continuaram residindo naquele imóvel. Então, esse era o requisito fático para essa uso capião. Agora, o 1242, na redação da reforma, simplificou muito a nossa vida. O parágrafo único, ele foi alterado para prever: será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Ele fez a mesma exigência da uso capião prevista pelo artigo 1241, que tem um parágrafo único, também a mesma redação. O relevante aqui é a destinação da função social da propriedade, que tenha estabelecido moradia, que tenha realizado investimentos no imóvel, que tenha construído a seção. Então aqui é o interesse social e econômico da propriedade, cumprido pelo possuidor. Então aqui ele fez uma exigência similar ao do artigo 1238, que trata sobre a uso capião extraordinária. Esses foram os artigos que eu trouxe hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar um comentário que eu respondo. Até o nosso próximo vídeo no canal do Professor Seca.